Grande Fausto Bergossi. Grande Darlan, seja bem-vindo ao Estúdio Chinelão. O que é que você está Tudo bem? fazendo aí? Tudo Pô, bem? tô cartunando aqui, ó, né? Olha, um cartoon sobre música, né? O que eu gosto muito de fazer, né? Tá saindo aqui um moço aqui, ó. É um músico de ouvido, né? Né? Legal, é uma ideia que vai surgindo Bem assim, a gente vai interessante. colocando no papel, né? Mas aí, e daí, o que você me conta? Você é uma grande pessoa, viu, Não, Darlan? não sou que é uma grande pessoa. Você e o Fernando Pessoa são Não, grandes não, não pessoas. sou que é uma grande pessoa. E as cores? Como é que vão ficar as cores? Não, as cores a gente coloca, né? Primeiro dá um tratinho com o nanquim, né? Pá, o nanquim já tá resolvido, né? Certo. Agora vamos botar umas corzinhas básicas. Vamos começar pelo cabelo do moço aqui, né? Sim, Afinal ele não é tão velhinho assim para ficar com o branquinho aqui, né? certo. Sim, tá, uma corzinha de pele aqui, né? Já ajuda bastante, né? Tá. E foi usado o que? Lápis? Ah, é lápis. Eu gosto muito de todas as técnicas, né? Aquarela, lápis de cor, né? Tinta, né? E eu vou usando todas, né? Aí, aliás, o lápis de cor é a primeira técnica, né? Porque quando a gente é criança, né, o que o pai da gente dá? Lápis de cor, né? E é exatamente a primeira técnica, né? Acho que de todos os cartunistas, né? Certo. Depois a gente vai aprendendo a mexer com as tintas, né? As tintas são bem práticas, né? E mais Ah, rápida, né? elas Ó, essa área daqui que eu tô são mais colorindo, né? fáceis. Colorindo, se for pintar com lápis de cor, demora o dobro, né? A tinta você já vai chegando, vai definindo, né? Sim. Vai dando alguns efeitos assim e tal, né? E fica bonito, né? Olha assim, ó. É, para estar de terno. Ele tá com terno, é um músico clássico aqui, né? Ó, tocando, tocador de sax, né? Aham. É uma sonoridade tão bonita o sax, né? É, bonito mesmo. Meu pai era músico, cara. Ah, era? Quando era criança, meu pai era músico, tocava trombone de vara, né? E eu não conseguia aprender música, E ele mas aí. prosseguiu? Não, ele fazia assim por brincadeira mesmo, né? Aham. Tocou um pouquinho, mas não ganhou dinheiro com isso. Ele era ferreiro, né? Sim, Então, eu como não conseguia aprender a música, eu fico fazendo muito desenho de músicos, né? certo. Homenageio os músicos, né? Através do meu desenho, né? Para compensar, né? O não aprendizado, né? Que Sim, música é uma arte fantástica, né? é verdade. Assim como o desenho. Assim como o cartoon, ó. Já está mais ou menos definido, ó. Bacana. Tá? Depois vai adquirir outras coisas, a própria orelha vai adquirir uma cor. Sim, claro, mas assim não precisa, né? A Assim já ideia tá está aqui, né? praticamente pronto? Tá pronto, eu vou deixar aqui assim, não precisa. Eu poderia ficar ó, um tempo todo ficar colorindo e tal, né? Mas a ideia tá aqui, né? Certo. Então vamos, Esse é o músico de ouvido, né? vamos bater um papo? Vamos lá, com o maior prazer. Fausto, a palavra animação vem do nome latim animus, que significa alma, vontade e até mesmo ânimo. De onde veio a ideia de dar alma ou movimento ao seu trabalho? Bom, isso daí era um desejo desde criança, né? Assim, desde a primeira vez que eu tive contato com desenho animado, né? Porque no começo dos anos, eu nasci numa cidade chamada Reginópolis, é bem no interior de São Paulo, né? Bem interior mesmo, né? E no começo dos anos 60, mais ou menos, tinha 9 para 10 anos, né? E lá não tinha televisão, né? Então o primeiro contato que eu vi com desenho animado foi no cinema, né? A única diversão da cidade era o cinema, né? O Cine Reginópolis. Não existe mais e tal, né? Mas aí eu via muito desenho animado. Além de outros filmes, via muito desenho animado, né? Então, o primeiro encanto com a animação veio dessa época do cinema, né? Que passava os filmes, os desenhos, né? Frajola e outros mais, assim, né? Disney também passava, né? E então veio daí. Agora, na minha fase profissional, né? Esse ano eu estou fazendo 45 anos. Olha, comecei em 74 num jornal chamado Guaru News, né? Aqui em Guarulhos, na cidade. E agora em 2019, 45 anos. Ó, uma data redondinha, bonita, né? A contagem desse seu trabalho como
é artista plástico, desenhista, como caricaturista. profissional, né? E em 1973. 74 a 2019 agora, 45 anos, né? A contagem começa quando o senhor entrou para o Guarulhos. Sim, em 74, como profissional, né? Aqui em Guarulhos. Em Guarulhos. Agora, então assim, a vida inteira, nesses 45 anos que está completando esse ano agora, 2019, eu fiquei desenhando de maneira estática, né? Nos cartoons, para jornais, revistas, livros e tal, né? Nas charges dos jornais e tal, né? Mas eu sempre sou ligado à animação, sempre acompanhei tudo de animação, sou fascinado. Eu só não consegui exatamente trabalhar com animação. O senhor já teve uma experiência com desenho animado no final da década de 80, na TV Cultura. Fale um pouco disso, por favor. Sim, essa experiência foi muito boa, né? Porque foi uma maneira de eu sair da redação do desenho estático, na verdade, para ir trabalhar na televisão. É um outro universo, né? E aprendi muito, né? E também pintou assim um trabalho de animação, de fazer charges animadas. Isso foi em 1989, né? E aí eu produzia charges por um programa chamado Vídeo Esporte. E o tema era sempre futebol, né? Então eu fazia umas 3 vezes por semana, né? Eu pegava todo o noticiário de futebol, os resultados dos jogos, e fazia o desenho, né? Mas era um trabalho difícil, rapaz, porque naquela época eu não tinha tantos recursos, né? Então aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que bolar a ideia, escrever o roteiro num papelzinho separado, aí eu tinha que fazer os desenhos. Só que normalmente os meus desenhos são tamanho ofício, são pequenos assim, né? Para ser impresso não tem problema nenhum, né? Mas aí para televisão, para gravar, naquela época tinha que gravar quadro a quadro o desenho. Então eu tinha que fazer com traço forte, né? Fazia com pincel, né? E nanquim no pincel e no tamanho grande, né? Para poder, depois na hora da filmagem das imagens, tinha que filmar quadro a quadro. As cortinas vão se abrir e o nosso chargista Fausto vai dar o pontapé inicial no Carnaval do Futebol de São Paulo. Abre-se as cortinas, tenta passar a um passe e começa o Paulistão, torcida brasileira. Mas esse ano não escapa. Com o Leão na comissão de frente, Neto no destaque, nós na bateria, como na avenida, vai dar camisa verde no campo. Epa, qual camisa verde e branco? Ah, do meu Palmeiras, é claro. Tá por fora. Será que é do meu Guarani? Cai fora, Bogrão. Volta pra fila, porquinho. Vai dar palmeira na cabeça, meu. Tenta passar, mas não passa. Vai dar Guarani, é o Inter. Bahia, Bahia, Bahia. Então, por exemplo, um desenho que eu fazia lá, que tinha o movimento da boca do personagem, eu tinha que fazer em duplicata, assim, o mesmo desenho, depois tinha que colorir a mão, era um trabalho insano, né? E para cada cartoon, para cada charge animada que ia para o ar, durava mais ou menos uns 30 segundos, 20, 30 segundos, né, que ia para o ar. Eu tinha que fazer uns de 10 até às vezes 15 desenhos, né? E para 15, 30 segundos que vão ao ar, Sim. Quantas horas de trabalho? Então, aí que está o negócio, ficava uma manhã inteira. Eu levantava cedo, eu morava na Bela Vista, em São Paulo, levantava cedo e já fazia esse trabalho. Porque depois eu tinha que almoçar correndo e ir para a televisão, né? Eu tinha que tomar ônibus e tal. Porque eu morava no centro da cidade e a TV Cultura fica ali na Água Fria, né? E aí chegava lá e também tem um outro aspecto. A televisão sempre tem o horário de gravação, tem o horário do estúdio, tem o horário da ilha de edição, da gravação. Então eu tinha que cumprir esse horário. Eu chegava lá, assim, quase que em cima do horário, né? Aí já gravava as imagens, botava no cavaletezinho e aí um amigo filmava quadro a quadro. Depois que filmava quadro a quadro, aí ele pegava esse material gravado numa fita, né? E aí ia para a gravação das vozes, né? Do áudio, né? Aí entrava lá no estúdiozinho pequeno, né? Eu com o roteiro escrito na mão. E aí combinava antes, né? Aí cada amigo fazia uma fala. Um imitava elefante, outro imitava
a voz de um jogador de futebol. E era o mais boring ali na gravação, né? O difícil era a gente não ficar rindo, né? Bom, depois que gravava tudo, em cima do meu roteirinho escrito, né? Aí, aí já pegava a fita da gravação das imagens, junto com a fita do áudio. Aí eu sentava do lado na ilha de edição da pessoa que ia sincronizar a imagem com o som, com a sonoridade. E fazia isso, eu sentava do lado e ia dando um toque. Não, grava, bota tal som aqui nessa imagem, corta essa imagem e tal. E aí ficava pronto. E teve ocasião que o senhor até apareceu também no vídeo. Sim, eu tive umas 2 ou 3 participações assim com a minha pessoa. Um personagem foi criado. É, porque eu tenho um cartoon que é engraçado, porque eu fiz o papel do futurologista, né? E aí eu bolei um personagem chamado Dr. Infausto, né? Porque na piada, assim, tudo ia acontecer ao contrário, né? Pro personagem, né? Então o Dr. Infausto, né? Que estava dando sempre, assim, uma notícia ao contrário do que seria boa, assim, né? O Mora está inteiro, mas não quer fazer previsões. Está certo. Previsão é coisa para especialista, como o nosso futurólogo, o professor Infausto, que tudo sabe, tudo vê para 1989. Curupaco! Oba! Você é campeão paulista! Ano que vem é Nelson Piquet na cabeça. Eu sou muito resistente, eu vou pros estentes, viu, Luciano? Eu vou derrubar o Tição! Eu sou famoso beijoqueiro. Estou doidinho pra dar um beijo de ano novo nesse futurologista. Opa, corta. Alô, polícia, corta. Depois que tava tudo as fitas com áudio e com a fita toda gravada, aí subia lá para a edição do programa, né? O material e o meu trabalho já encerrava. Aí depois, naquela época, 89, não tinha essas tecnologias todas que tem aqui. Mas aí eu comprei uma fita cassete e entreguei para um amigo lá da técnica, ele gravou para mim. E eu tenho até esse material, tá guardado aqui, né? Aqui, ó, era uma fita cassete, Uma né? coletânea com os desenhos. É, uma coletânea com uma série daqueles desenhos que foram pro ar em 89. Mas é raro encontrar esse VHS, né? É VHS, agora mudou, né? Não tem mais fita cassete, agora é VHS, né? Agora o DVD, o O Blu-ray. o DVD, né? Então, mas ficou guardado aqui, porque também é importante que desse material eu já eu tirei e passei para VHS, então tem todo o material. Do VHS passou para o DVD? Sim, da fita cassete passei para o DVD. E tem parte desse trabalho já no seu canal no YouTube, né? Sim, já tem parte desse trabalho no canal do YouTube, né? Que foi resgatado por um amigo querido que é o Darlan, né? É um gênio, o gênio da computação e da máquina, né? Então... E essa parceria sua com o Leandro Franco, que foi seu colega de trabalho no jornal aqui em Guarulhos, como é que se deu? Como é que... Sim, o Leandro Franco, ele é um excelente desenhista, né? Ele é um excelente cartunista e ele também tem a técnica da animação, né? Ele faz um trabalho muito bom de animação, né? E já fez uma série de trabalhos. Um trabalho recente dele, ele fez uma animação de um clipe para o cantor Supra, né? Ficou muito bacana, de uns 3 minutos, um trabalho muito bom. E pelo fato de eu ser amigo do Leandro, eu trabalhei junto com ele no jornal chamado Olho Vivo, e depois Diário de Guarulhos. A gente revezava na charge do jornal, né? E aí eu tive a ideia de animar meus desenhos, porque como eu falei, meus desenhos sempre foram estáticos, né? Então o Leandro topou. E aí ele animou uma série de trabalho meu que já está no canal YouTube também, né? E são 12 animações, né? Aí eu escolhi assim, bom, deixa eu aproveitar essa deixa de animar os meus desenhos. Então eu animei uma poesia do Manuel Bandeira, né? O Passarga, né? Que é um poema que eu gosto muito.
Vou embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou embora para Passárgada. Depois eu animei alguns cartoons, ilustração, então ficou um trabalho assim muito bacana. E o nome não poderia deixar de ser outro, Fausto Animado, né? Fausto Animado porque o autor ficou muito animado com esse trabalho, né? E tem a questão da animação, que é o que dá movimento, Sim, a alma ao personagem. É como você colocou no início, a animação é que dá movimento, né? Para a alma, né? Como que é? São suas influências na animação? Tem as suas influências no desenho, digamos, estático, claro. E na animação, tem algum artista principal, alguma referência? Como eu falei, né? O Walt Disney é a maior referência da animação, né? Que é o cara que praticamente que deu Inaugurou. um status assim maior para a animação, né? Tanto assim que ele começou na década de 20, né? O Mickey Mouse é de 28 e tal, né? 29 na verdade. Não, 28. E então ele é a maior referência para mim e para todos os animadores, né? E depois do Walt Disney vieram uma infinidade de outros animadores, né? De outros estúdios e tal, né? Então, assim, durante todo esse período profissional, ou já desde criança, eu vou acompanhando cada um, né? Tipo assim, os desenhos que eu via no cinema de Reginópolis, tipo assim, eu assistia o Frajola, né? O Frajola já é um outro estúdio, não é do estúdio do Disney, né? É uma outra vertente de animadores de outro tipo de trabalho, né? Ô Fausto, esse seu trabalho na TV Cultura, com essa animação, ele é anterior à fase na década de 90, em que havia desenhos animados, havia caricaturas animadas nos telejornais. Sim, sem dúvida. Então já teve esse aspecto de precursor nesse sentido. Essa fase de ouro acabou. Não encontramos mais jornais, nada de animação no jornalismo, na TV. Por que acabou, uma vez que a sociedade está cada vez mais visual e consome mais vídeos? O que é que você acha a respeito disso? Bom, nesse aspecto eu também tenho uma participação, né? Porque um cara que tentou fazer um trabalho, assim, insistiu várias vezes, fez durante algum tempo, foi o caricaturista Chico Caruso, né? Ele tentou, passou no Jornal Nacional, no Jornal da Globo e tal, mas assim, eu já tinha, paralelamente, eu já tinha feito também, ou estava fazendo, para o Jornal da Cultura, um jornal chamado 60 Minutos. Eu fiz algumas charges animadas do assunto político, né? Como o Chico Caruso fazia, né? Com o tema político. Mas esse daí é um trabalho muito difícil do Chico, que acabou depois não dando certo e até ele parou de fazer, né?
Porque assim, a animação ela é muito difícil, muito trabalhosa, e aí de repente o assunto que vai para o ar, né, no jornalismo da noite, é em cima de um acontecimento que aconteceu no período da tarde, por exemplo, né? Então o espaço é muito curto para desenvolver um trabalho mais acentuado, mais bem finalizado, entendeu? E na verdade não funcionou bem, né? Então ele até parou, e eu fiz algumas coisinhas também para o jornal 60 Minutos, mas também parei também, né? E depois eu continuei na TV Cultura, mas trabalhando no setor, no departamento de cenografia e arte e tal, né? Aí foi uma outra dinâmica de trabalho, né? O senhor confessou uma vez que tem dificuldade em fazer letra cursiva. E letra cursiva é geralmente um desenho. Sim. Como é esse paradoxo? Como é que é? A letra cursiva é chamado... a letra... é o manuscrito, né? Na escola, né, as professoras mandava comprar um caderno qualquer com as linhas específicas, a gente tinha que fazer a letra continuada ali, essa cursiva, né, não pode sair da linha, né, ficar bonitinho e tal, né. E para mim não deu muito certo isso, né, porque pelo fato de fazer o desenho, de ter que escrever o balão, aí eu obviamente optei, como a maioria dos desenhistas, pela letra de forma, né, que é mais rápida e mais legível, né, mais legível. E aí criou uma dificuldade para mim, né, de tanto escrever a letra de forma, e eu deixei de lado a letra cursiva, né. Então na hora de escrever eu já tenho dificuldade, porque eu misturo uma coisa com a outra, não dá certo. Então eu opto sempre para escrever tudo que eu vou escrever na letra de forma, né. Mas aí depois veio o computador, né, porque aí no teclado é aquela letra, você não precisa ter o esforço de fazer a letra continuada ali, né, ou a letra de forma assim, né, você já vai escrevendo no teclado, já é outra dimensão, né. Nesse trabalho do Fausto Animado, o padrão é o mesmo da TV Cultura. Roteiro, tem fala, tem tudo isso. Tem os desenhos sequenciais, que com a participação de Leandro, esse trabalho ficou mais tranquilo da sua parte. Tecnicamente ficou melhor, mais bem resolvido, né? Sim, o que é que ocorreu alguma desvantagem em relação ao trabalho anterior, o trabalho atual em relação ao anterior, ou tudo melhorou? Não, tudo melhorou, né? Porque tecnicamente melhorou, agora tem mais facilidade pelas tecnologias que a gente tem acesso, né? E o trabalho praticamente é o mesmo, né? Assim, de bolar a ideia, de fazer o roteiro e tal. Agora, assim, a diferença é que os desenhos são mais... a gente tem que desenhar menos, digamos assim, né? Por exemplo, vai fazer um personagem com movimento de braço, você faz uns 2 desenhos, já no próprio técnica do computador, ele já amplia, assim, né? Tem os programas, assim, que ajudam o animador, né? Não precisa fazer um monte de desenhos, você pode fazer um ou 2 desenhos, o programa já permite estender esse desenho, né? Pessoal, me aguardem. Vou descascar um abacaxi e já volto. Facilita pro desenhista, né? Você faz basicamente um desenho. E pro animador, que ele tem o recurso dos programas, que ele pode estender esses desenhos, né? E na hora da sincronização, facilita também pelos programas que o animador tem acesso. Sincronização de voz com vídeo. Agora, por exemplo, a sincronização de voz com vídeo? Sim, aí depois assim, o roteiro, o escrito, se transforma em voz, né? E aí depois cabe ao animador sincronizar de uma forma bacana, boa, né? Aí fica perfeito, né?
Lotinha, por que seu gatinho chama Maio? É que ele nasceu no mês 5. Na verdade, facilitou para os dois lados, né? Para o desenhista e para o animador. Porque no caso do Leandro, ele só fez o trabalho da animação. Todo o desenho é meu, né? Os traços são meus. A ideia é minha e também eu participei de algumas vozes assim também. O senhor é mais conhecido pelas caricaturas. Até ganhou o troféu HQ em 1999 pelo seu primeiro livro. Quer dizer, já estreou em grande estilo, que é o Sem Perder a Linha. Sim. Que é cheio de caricaturas. Só que o senhor pinta, aquarela e até faz quadrinhos. O que o senhor nunca criou como artista plástico e gostaria de fazer ainda? Bom, eu quando comecei em 1974 profissionalmente, naquela época tinha poucos profissionais assim, digamos assim, né? Tinha os bambambãs mais conhecidos, como Ziraldo, Fortuna, Jaguar, Milor e tal, tinha poucos, né? E aí começou a surgir uma leva de desenhistas, né? Mas ainda eram poucos pela necessidade das publicações, né? E aí quando um jornal contratava um desenhista, pô, o cara tinha que fazer tudo, né? E eu comecei assim, por essa, digamos, entre aspas, precariedade, assim, de profissionais, assim, né? E aí eu comecei a fazer tudo no jornal. Eu fazia cartoon, fazia vinheta, fazia quadrinhos, ilustração, caricatura, né? E fiz um pouco de tudo, né? E até agora, né, eu mantenho essa linha de trabalho. Eu faço de tudo. E também, paralelo ao trabalho gráfico, né, que é o cartoon, o quadrinho, a ilustração, eu também vou navegando um pouquinho pelo trabalho de artista plástico, né? Eu faço pintura, olha aqui, isso aqui é uma pintura, né? Isso é um trabalho plástico, né? E também faço aquarela e eu vou navegando por todos os caminhos, entendeu? Porque o meu prazer é de sentar e desenhar, entendeu? Criar e desenhar. Existem técnicas que o senhor desenvolveu para facilitar o seu trabalho? Quais são basicamente os atalhos ou o seu trabalho basicamente com nanquim, pincel? Fale um pouco da sua técnica. Sim, as técnicas são inúmeras, né? Por exemplo, na pintura, a gente, que é o trabalho plástico, né? A gente usa o óleo, né? O óleo sobre tela, basicamente. Aqui nesse trabalho daqui eu usei o acrílico, né? Que é uma tinta que seca rápido e é muito mais fácil de manejar, né? Agora, existe a aquarela, que é uma técnica bem específica, né, de mancha, né, trabalha com água e tal. E agora, o meu dia a dia de trabalho na imprensa foi com papel e nanquim, né? O nanquim, que é uma tinta bem bonita, que tem é muito marcante o trabalho com nanquim, né? Aqui tem aqui, ó, esse aqui é nanquim, é tinta preta, né? E a gente trabalha com lápis de cor, canetinha com tinta, ou a pena, né? No caso, assim, eu trabalhei muito assim com a pena, de molhar no nanquim e sair o traço, né? Na verdade, isso aqui até na época de escola era assim, a gente desenhava com a caneta mesmo, né? Molhando na tinta Parker, para escrever nos cadernos. Então, as técnicas são várias, né? E também a técnica, você pode entrar numa escola para aprender técnica, ou no meu caso, eu sou bem autodidata, entendeu? Eu fui aprendendo assim na raça, assim, olhando outros artistas desenhar e também fazendo experiência, né? E então eu tenho um pouco de domínio de quase todas as técnicas. Do grafite, do nanquim, do lápis de cor, da aquarela, do acrílico, né? Então eu tenho um domínio assim bom assim de técnica, né? Que supre bem a minha necessidade de trabalho, né? Essa sua paixão pelo desenho, pelos quadrinhos, como é que surgiu, uma vez que em Reginópolis nem banca existia? O senhor falou numa entrevista
que nem banca existia em Reginópolis. Como era conviver com a ausência de banca naquela época? Pois é, isso é uma coisa que eu sempre passo na minha cabeça, como é que isso acontecia, né? Porque eu nasci em Reginópolis, atualmente é uma cidade bem no interior de São Paulo, como falei, tem 5.000 habitantes, né? E na época que eu era criança, que eu comecei a me interessar por desenho, e pelos gibis no caso, né? Isso você vê, isso você volta para o começo da década de 60, imagina. Agora não tem banca lá no jornal, mas naquela época muito menos, né? Então, mas eu não sei como é que chegava tanto gibi na cidade, né? A cidade tinha um correio, né? Mas o correio, basicamente, eu lembro que chegava jornal, né? Tinha alguns moradores da cidade que era assinante de jornal e o jornal vinha pelo correio, né? E, inclusive, eu até lembro que o primeiro jornal que eu vi na minha vida foi o Estado de São Paulo, o Estadão, porque eu vi lá no correio o jornal, né? Chegando pelo correio e tive acesso, né? Mas os gibis eu não sei como é que chegava, e chegava gibi a rodo lá, toda a molecada tinha um monte de gibi, né? Talvez isso daí vinha de São Paulo para Bauru, né? Porque Bauru fica bem perto de Reginópolis e Bauru é uma cidade bem grande, né? Até era naquela época e atualmente é uma cidade grande. Então eu acho que vinha de Bauru, talvez. São Paulo, Bauru e Bauru para Reginópolis. E os gibis foram muito importantes, né? Porque era aquela coisa assim, um contato bem direto com o desenho, né? E que me ajudou muito e me inspirou muito para depois virar um profissional do desenho e logicamente do quadrinhos, que eu fiz muito quadrinho na minha vida, né? Então veio dessa leva de gibi que chegava na mão da meninada, né? Chegava gibi, muito gibi do Disney, muitos gibi de bang bang, de faroeste, de terror, né? Chegava de todos os estilos, né? O livro O Pequeno Príncipe menciona sobre a morte da criança que há em nós quando viramos adultos. Pelo visto, o Fausto criança convive bem com o Fausto adulto. Fale um pouco disso, por gentileza. Então, eu sempre falo para as pessoas que, por exemplo, eu sou um adulto bem resolvido, né? Porque assim, eu tive uma infância muito feliz, né? Assim, era aquela coisa, meus pais eram muito pobres e tal, trabalhavam muito, meu pai tinha uma oficina, né, de marcenaria e trabalhava muito. Mas eu não queria nem saber, eu queria ser feliz, queria ser criança. E meu pai ficava trabalhando e dava toda a liberdade pra gente, muito carinho e tal. E eu tive uma infância maravilhosa numa cidade cheia de calor humano, que era a Reginópolis, no começo dos anos 60, né? Eu vivi lá até 1964, saí de lá com 12 anos. Né? Então eu tive uma infância muito feliz, né? Isso daí foi muito importante para a minha formação de adulto, né? E aí a gente estava falando dos gibis, né? Uma das primeiras lembranças minha com relação ao desenho, ao gibi, é que eu já estava com o gibi na mão, mas eu não sabia ler, né? Aí quando eu via um quadrinho bonitinho e tal, eu dava lá para minha mãe ler, o meu irmão mais velho, né? Ou até a minha mãe até lia uma historinha completa para mim, né? Então essa foi a minha grande base, entendeu? Eu sou muito agradecido às pessoas de Reginópolis, muitos já faleceram e muitos estão lá ainda, né? E de poder ter essa força, assim, essa felicidade, assim, depois quando virar adulto e virar um profissional mesmo, trazer toda essa base para minha vida, entendeu? É verdade que seu nome não ia ser Fausto? Esse daí é uma história engraçada, cara, porque eu nasci em 52, não tinha ultrassom como tem agora, que já fica sabendo o sexo da criança, né? Antes de nascer já sabe o nome, né? Vai ser menino, menina e tal. E aí minha mãe tinha certeza absoluta que ia ser um homem, né? E ela nem escolheu o nome para mulher, né? Se nascesse uma mulher, né? Então ela escolheu o nome Jorge. O menino vai chamar Jorge. E combinou com meu pai e assim ficou definido, né? Bom, depois que eu nasci, meu pai foi lá registrar meu nome, né?
E aí, enquanto ele estava esperando lá o escrivão atendê-lo, né? Ele olhou assim lá numa mesinha lá no fundo, tinha um jornal e tinha uma manchete falando de um personagem chamado Fausto, alguma coisa assim, né? Segundo meu pai me falou, parece que era um militar, um general, alguma coisa assim. E aí ele olhou o nome e ficou com aquela coisa na cabeça. Aí quando o escrivão falou com ele, né? E aí, como é que é? Ele falou, é uma criança do sexo masculino, como é que vai te chamar? Ele falou, Fausto. Aí o cara anotou, o escrivão anotou, né? Aí quando ele chegou na minha casa e falou para minha mãe queria estrangulá-lo, né? Porque o nome tinha que ser Jorge, e ela nunca tinha ouvido falar desse nome Fausto, né? Era um nome meio que desconhecido na época, né? Então, né? Só era famoso pelo personagem do escritor Goethe, né? O Dr. Fausto, né? O futebol sempre influenciou o seu trabalho ou isso aconteceu só depois? O futebol, ele influenciou bastante meu trabalho, né? Porque a minha paixão pelo futebol já aconteceu em Reginópolis mesmo, né? Porque é uma história engraçada, né? Eu tinha um tio, Antônio Ramos, né? Que era conhecido como Antônio Barbeiro. Ele tinha uma barbearia na cidade, né? E aí eu ia na barbearia do meu tio Antônio, né, para visitá-lo, né, visitá-lo entre aspas, porque eu ia lá para ver as revistas. Enquanto meu tio estava trabalhando lá, eu estava vendo as revistas que estavam lá numa mesinha, tinha a revista Manchete, o Cruzeiro, né, o Cruzeiro era a mais famosa da época, né. E aí eu abria a revista O Cruzeiro e via, começo da década de 60, eu via aquelas fotos maravilhosas do Garrincha, do Botafogo. Naquela época o Garrincha estava na fase áurea dele, né? Ganhava tudo pelo Botafogo, né? E aí eu fiquei encantado com a camisa do Botafogo, aquela camisa branca listrada de preto, né? A lista vertical, né? E com o símbolo do Botafogo, que é a estrela solitária, né? E eu fiquei encantado pelo futebol ali, né? Começou ali minha paixão pelo futebol. E aí depois, quando vim para São Paulo, em 66, o Garrincha estava vindo para jogar no Corinthians, né? E aí depois eu acabei virando corintiano por isso, mas antes de ser corintiano eu era garrinchista, né? E até agora eu tenho uma paixão pelo Botafogo, né? No Rio de Janeiro, o meu segundo time é o Botafogo do Rio, né? E aí, profissionalmente, eu sempre trabalhei com futebol, fazendo charge e caricaturas com o assunto futebol, né? E o futebol é uma coisa interessante porque ele tem muitas histórias, né? E no futebol tem muitas imagens que é legal para o chargista, né? Por exemplo, até o drible da vaca, o chapéu, sei lá, a bicicleta, né? E muitas outras histórias do futebol. Então isso para o chargista facilita muito, né? Ele pega uma imagem dessa, do drible da vaca, por exemplo, né? E faz um monte de cartoon, né? Tem o cama de gato, um monte de imagem, então facilita pra gente, né? E também a gente alia a paixão pelo futebol mesmo, né? Então dá uma mistura muito boa, né? Da paixão, né? Que o futebol é uma paixão, né? Do brasileiro e de cada um de nós, né? Em relação aos seus desenhos animados ou não, existe alguma escola que o senhor segue? Dos desenhos animados? Sejam animados ou não, existe alguma escola que o senhor assim, no desenho em si, né? Eu tenho uma grande referência minha, que depois eu conheci esse cartunista, que é o Ziraldo, né? O Ziraldo, através do gibi do Ziraldo, que é um personagem chamado Saci Pererê, né? Foi um primeiro toque de brasilidade, né? Porque a gente lia muito gibi estrangeiro, o Walt Disney, os gibis da Disney, né? Então o Ziraldo foi assim o primeiro toque de brasilidade. E também foi uma referência grande, porque depois eu fui conhecendo mais o desenho do Ziraldo, que o Ziraldo é um grande artista, né? Tá aí agora, tá com
86 anos, né? E tá desenhando ainda, tá trabalhando, né? Então foi a grande referência, né? E já quando eu comecei na imprensa, eu já tinha muito conhecimento da obra do Ziraldo, né? E então eu posso dizer que foi uma primeira referência, né? E depois, quando eu comecei na imprensa em 74, aí eu já fiquei conhecendo uma série de outros autores também, né? A partir disso, né? Tá? E então, geralmente, esses próprios desenhistas que eu citei, tipo Ziraldo, Jaguar e outros, eles tiveram muita influência do desenho que veio de fora, né? Comigo foi diferente. As primeiras referências foram dos artistas brasileiros, né? Desses artistas especificamente, né? Depois fiquei conhecendo o Enfio, Jaguar, né? Fortuna e tal, né? E no caso de Ziraldo, Jaguar, eles tiveram participação nas suas obras, com prefácio, comentários de orelha. Sim, então, aí isso daí que é uma coisa legal, né? Quer dizer, eu comecei influenciado por esses artistas e depois depois eu fiquei amigo de vários, né? Trabalhei junto com Fortuna, trabalhei com... depois eu fiquei conhecendo o Ziraldo, tem o livro prefaciado pelo Ziraldo, né? Eu fiquei amigo assim dele, frequentei a casa dele, né, no Rio de Janeiro e tal. Aqui em São Paulo eu encontrei muitas vezes com ele, com Fortuna, com o Jaguar. O Jaguar prefaciou um livro meu, né? Tem também, trabalho né? seu com o Laerte? O Laerte e outros mais, Angeli, Glauco, foi assim, da mesma geração minha, né? Aí foi assim, o conhecimento foi através de trabalhar junto com esse pessoal, né? Com esses desenhistas, que são grandes desenhistas, né? Eu, além de ser amigo, de ter uma paixão pelo trabalho deles, eu sou muito amigo pessoal desses cartunistas, né? Tive o prazer de trabalhar junto com vários deles, né? E ainda continuo sendo amigo deles, assim, né? E aqui nesse espaço, Fausto, que se batizou de estúdio Chinelão... Ó, Chinelão! Aqui nasceu boa parte da sua produção, né? Sim, aqui... Assim, eu trabalhei assim durante 30 anos no dia a dia da redação, tá? E eu saía de casa, desenhava aqui na minha casa, mas de maneira bem extemporânea, assim, né? O trabalho pesado mesmo era na redação, junto com as pessoas, no dia a dia, aquele barulho, aquela coisa, né? E fazia o trabalho e vinha embora para casa. Isso daí durante 30 anos, de 1974 até 2003, né? No final de 2003 eu saí do jornal, né? Teve uma modificação muito grande na redação e eu acabei sendo demitido, né? E aí eu vim para casa, e aí eu montei meu trabalho, meu estúdio em casa, né? Exatamente aqui onde nós estamos, né? E fiquei trabalhando diretamente em casa, fazendo freelancer para os jornais, revista, todo tipo de trabalho que eu fazia antes, com uma diferença, em vez de estar na redação, em casa. No começo foi muito complicado, porque como eu falei, 30 anos direto, batendo cartão e desenhando, né? Depois ficar trabalhando solitário em casa, foi uma dificuldade no começo. Mas aí depois eu acabei me adaptando e agora eu me sinto muito bem aqui trabalhando com as minhas tintas, a minha biblioteca, meu computador, entendeu? E me adaptei bem e agora tranquilo, né? Virão novos desenhos animados? Olha, virão porque eu não paro nunca. Eu não desisto nunca, né? Continuo fazendo os desenhos no papel ali e agora tem uma nova técnica. Eu faço o desenho, eu boto no Instagram, né? Fotografo com o celular e boto no Instagram. Ou escaneio o desenho no scanner e boto no computador, basicamente no Facebook, né? É a maneira de eu mostrar o trabalho, né? Então é a maneira de mostrar o trabalho, ou no Facebook. O Facebook é um pouco mais restrito, né? Porque você tem aquele grupo de amigos e outras pessoas que olham, entram e vê seu trabalho, né?
O Instagram, ele já é universal, né? À medida que eu boto um desenho no Instagram, um cara da China já vê, 1 minuto depois, um cara da China está vendo o meu trabalho, um cara da Europa, do Japão, aqui do Brasil mesmo. Então, ele tem um público muito mais seleto, digamos assim, né? mais especial, né? E aí eu acabo fazendo amizade com artistas de outros cantos, né? Por exemplo, criei amizade com um artista da Bélgica, outro da Coreia, dos Estados Unidos, né? Que eu curto o trabalho dele, ele também curte meu trabalho, eu comento o trabalho dele, ele comenta meu trabalho. E também por esse aspecto, eu consegui uma coisa assim muito especial, né? Porque quando eu faço o trabalho aqui no Brasil, basicamente eu estou fazendo para o público do Brasil, né? Com a cultura daqui, com as expressões daqui e tal, né? E pelo fato de eu estar publicando no Instagram e um público universal vai ver o meu trabalho, eu comecei a fazer trabalho mais específico, quase sem palavras, né? Não usando só uma expressão muito local, para ter uma dimensão mais internacional o meu trabalho, né? Para um público, um artista, uma pessoa da Coreia olhar e entender melhor o meu trabalho, sem precisar de ler a legenda. Se bem que quando tem um cartoon que tem uma legenda, na tradução ele consegue ler, né? Mas o ideal é fazer um trabalho sem texto, assim, porque aí o cara já lê e entende diretamente, né? Com mais facilidade, né? Fausto, de onde vieram os desenhos para o projeto Fausto Animado? Sim, como eu falei, né, o meu desenho sempre foi estático, né? Então aí partiu os desenhos do Fausto Animado partiram do meu trabalho dos livros, né? Basicamente dos livros. Aqui está uma coletânea de todos os meus trabalhos. Eu tenho 12 livros publicados, né? Então, assim, cada desenho dessa série do Fausto Animado partiram daqui. Por exemplo, quando tem lá o desenho do Cândido, né? O Cândido Deodato, que é um personagem, tá lá, tem aqui uma tirinha com o desenho que faz parte da animação. Se eu for eleito... Respeitável público! Se eu for eleito... Lá vem o candidato desodorante. Ele é chegado numa campanha corpo a corpo. Por exemplo, aqui nesse livro daqui, que é o Pré-História, né? Também tem uma animação que partiu desse trabalho estático aqui, né? De uma tirinha daqui. Esse aqui é uma tira é um livro de quadrinhos, né? Então, partiu disso. Olá, muchachos. Hay gigantes por aquí. Ai, moinhos! Que perguntas mais quixotescas. Esses sapiens não são daqui. Século XVI depois de Cristo, eu presumo. Aqui no meu primeiro livro também tem um desenho bacana, uma animação bacana, que é o Susto do Gato, né? É de um gatinho tomando banho e tal, não vou contar.
Tem alguém aí? Oi, gatinho. Cadê você? Oi, gatinho. O troféu HQ que o senhor ganhou em razão desse livro, pode mostrar, por gentileza? Ah, legal essa pergunta, porque eu já estou com o livro na mão, né? Com esse livro daqui, que foi meu primeiro livro, eu ganhei um prêmio, né? Um prêmio de melhor caricatura, o melhor livro de caricatura, né? E foi bacana porque eu ganhei esse troféu daqui, ó. Tchan, 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 tchan. Eu ganhei esse troféu daqui que cada edição eles homenageiam um autor nacional, né? Ou até internacional, com um personagem. E no ano que eu ganhei, no ano 99, eles homenagearam Maurício de Souza. E esse personagem que está no troféu é o Horácio, é um dinossaurinho do Maurício, né? E é lindo, né? Então, esse daqui foi do primeiro livro, né? Foi o prêmio do primeiro livro. Esse eu guardo com o maior carinho, né? Que é muito valioso, né? Bom, esse falei do primeiro livro, né? E da tirinha do animação do gato. E aí tem outros também. Esse livro daqui é um livro de cartoon, né? E desse livro daqui, para fazer animação, eu extraí uma caricatura do compositor Beethoven. Então tem uma animação bacana também com Beethoven. Todos os desenhos do projeto, do Fausto Animado, todos os desenhos animados surgiram primeiro em forma de livro. Sim, dos trabalhos que estão nos livros. Estão nos livros que depois foram animados. De maneira estática aqui, né? Fausto, de todas as animações que surgiram a partir dos livros, tem um personagem que é muito especial para o seu trabalho. Qual foi esse personagem? Pois é, assim, no projeto Fausto Animado, não poderia faltar uma coisa assim, muito especial, né? Que partiu desse livro daqui, né? Que é um livro, esse livro daqui eu fiz para homenagear o meu neto, né? Foi um dos grandes presentes da minha vida, foi ser avô, né? E aqui é o neto, ele chama-se Theo, né? Então eu fiz esse livrinho daqui, o Tetel, né? Com algumas historinhas assim do encontro do meu netinho aqui no estúdio Chinelão, umas brincadeiras, umas conversas assim à parte. E eu consegui captar isso daqui e saiu o livro. Tá no livro aqui, né? E então, como parte do Fausto Animado, tem uma animação muito bacana do Theo, que é o Tetel, né? Então esse daqui foi especial, esse trabalho daqui.
montão de livros, vovô. Vovô, posso ver este? Fausto, faça um balanço do seu trabalho como cartunista. Alguma coisa que faltou? Ou será isso mesmo que o senhor queria fazer desde o início? Bom, assim, a minha carreira, o balanço que eu faço é bem positivo, né? Porque esse ano, 45 anos de humor aí, eu fiz um pouquinho de cada coisa. Trabalhei durante 30 anos direto em redação, conheci muita gente e fiz um trabalho bacana assim na imprensa, né? O meu nome está muito ligado à imprensa, né? Trabalhei nos grandes jornais, né? E foi a passagem na televisão, que foi uma coisa diferente para mim, foi muito produtiva também, aprendi muito, né? E paralelo também a isso, tem os meus livros, né? Que eu sou autor de 12 livros, era uma coisa assim que desde criança era muito fascinado por livro, né? Então eu consegui editar 12 livros, não parei, vou publicar mais, com certeza, né? E vou fazer muita coisa ainda, né? E naveguei um pouquinho também nas artes plásticas, assim, tenho um trabalho bom, assim, com relação a esse sentido, né? Então, na verdade, assim, é um balanço super positivo, né? Continuo desenhando todo dia, eu gosto muito de desenhar cartoon. O cartoon é o que mais me fascina porque é um trabalho mais difícil, é o cartoon, né? Agora, tem alguma coisa que de repente eu poderia fazer, que é uma coisa que me fascina muito, é a escultura, né? E atualmente eu estou com um plano aí de levar uns esboços, uma ideia para minha cidade, Reginópolis, de repente, quem sabe, a prefeita topa de fazer uma escultura com um trabalho meu, né? Então aí, se conseguir isso, ótimo. Balanço super positivo, é isso, mais ou menos isso que eu tenho que falar, né? Tranquilo.
Pessoal, me aguardem. Vou descascar um abacaxi e já volto. Carlotinha, por que seu gatinho chama Maio? É que ele nasceu no mês 5. Se eu for eleito, respeitável público, se eu for eleito, Lá vem o candidato desodorante. Ele é chegado numa campanha corpo a corpo. Tem alguém aí? Oi, gatinho. Cadê você? Oi, gatinho. Vou embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou embora para Passárgada.
Olá, muchachos. Hay gigantes por aqui? ¡Hay moinhos! Que perguntas mais quixotescas. Esses sapiens não são daqui. Século XVI depois de Cristo, eu presumo. Que montão de livros, vovô! Vovô, posso ver este? Não esqueça de aumentar um pouco o tom da voz. Espera aí que eu preciso também ficar parado. Eu preciso ficar... eu preciso ficar... Eu não trouxe o suporte. Você tinha avisado que ia ter gravação hoje, Valdo? Me avisou? Eu não lembro, não. O diretor precisa ser avisado dessas coisas, porque senão eu vou demitir os atores. Ó, tá pegando a cadeira ali, viu? Vou deixar a cadeira... Não, aquela ali... não tá ruim, não. É porque se eu aumentar muito aqui... Gravando. Esse é o Fausto, ilustre ilustrador. Esse é o Leandro, animado animador. Eu ilustro e ele anima. Ele anima o que eu ilustro. Leandro, você é muito bom, cara. Ah, que isso. Porque além de desenhar, animar, você ainda é músico, cara. Você é um astro do asteroide. Imagina, cara. Você desenha pra caramba vários livros lançados. Desenha, trabalhou no Diário de Guarulhos, na Folha de São Paulo. Puxa vida, hein? Tudo New isso, York né? Times. New York Times. Estadão. Acho que é isso. O que mais? Não, você também publicou no Olho Vivo, no New York Times, na Variety, lembra quando você publicou lá na Variety? Verdade. Grande revista americana. Verdade. Somos nós aqui, tá? Então tá bom. Vê como ficou. Bom, aí no final vai... Trabalhei junto com Fortuna, que é uma grande referência do cartão nacional. Do Sem Perder a Linha, como você falou que foi o meu primeiro livro, também há um desenho aqui, há uma animação aqui, que é um trabalho... Opa, desculpa. Desculpe a nossa falha. O dedo aparece aqui, não sei porquê, dedo rebelde. O que essa cadeira faz aqui, rapaz? Pegou. Tranqueira, né?
câmera de Van Gogh. Mas aqui? Não, tá pegando aí. Aqui estou eu, o grande Fausto, a grande pessoa, o grande artista. Ilustrador. Não, isso aí é texto com Leandro Franco, o ilustre ilustrador. Isso é texto da outra gravação. Mas você está ganhando, você está sentado na cadeira do Van Gogh. Aqui eu... Leandro, já teve esse prazer de sentar aqui na cadeira do Van Gogh? Imagina a responsabilidade de sentar na cadeira do Van Gogh, um grande artista e tal. Um prazer fazer esse trabalho com o Fausto, que é um dos meus ídolos. Conheci já há alguns anos, embora nosso contato pelas redes sociais não teve sucesso, porque eu fui fazer outras coisas. Você sumia, depois aparecia. Teve seu lançamento na América Latina, no Memorial da América Latina. No Memorial da América Latina. Eu fiquei de ir, não fui. Não foi e tal. Até que na casa de Assis Ângelo, o jornalista Assis Ângelo, em São Paulo, viu o trabalho de Fausto, e falei, putz, que coincidência. E estou aqui participando desse belo projeto do Fausto. Legal. Fausto com alma, Fausto animado. Fausto animado. Isso aí. Animado. Espero que curtam. Animado cartunista. Mas eu agradeço a gentileza, Darlan, porque o trabalho, ninguém nunca faz um trabalho sozinho. Eu vou mostrando aqui. Sempre tem uma equipe ou tem alguém do lado ajudando, trabalhando, né? Por exemplo, o Marx não escreveu o Capital sozinho, ele teve a ajuda do Engels, né? Que foi um cara brilhante. Esse trabalho tem vários, o Leandro Franco participou, o pessoal da TV Cultura, para quem eu fiz as animações, ajudaram muito, né? E você ajudou muito, né? Porque você esteve presente, criou o canal do YouTube, e você vai fazer fez a entrevista brilhantemente e vai fazer a edição para a coisa ficar bonitinha, amarradinho, bacana. E é assim que acontece. Então eu só tenho que agradecer. Eu que agradeço pelo convite, pela sua gentileza e sua competência. Que é isso, bondade sua. Eu que agradeço pela participação. Porque para desenhar eu sou razoável, mas... Razoável? Mas para mexer com informática, com computador, com programas, eu sou um zero à esquerda, entendeu? Então, uma coisa completa. No desenho eu não concordo, mas sobre o zero à esquerda na informática eu tenho que concordar. O negócio é feio. Você está intimado a concordar. Mas no desenho a gente se vira um pouquinho. Se vira um pouquinho. Eu acho que eu desenho melhor que você. Astronomicamente. Desenhasse 10%. E foi uma das razões também de me aproximar de Fausto, foi o meu lado desenhista, que há tempos que... De autor, né? Anda sufocado. Sim. E aí, quem sabe projetos novos aí, né, Fausto? Pô, é lógico, a vida não para, o trabalho não para, né, cara? A gente só para quando morre mesmo, né? E aqui, ó, estamos de chinelão, no estúdio chinelão, de chinelão. Viva o estúdio chinelão, né? Vinha caráter. Aí faz assim, ó, faz como eu ensinei hoje, ó. Pô, assim, não, Fausto, ó. Não dava pra você... Assim, não, de lado. Não, você vira a mão assim, ó. E assim e assim. Pronto. Fausto aprendeu mais uma coisa hoje. Aprendi mais uma. Mas não dá, seria muito chato você vir no estúdio chinelão de bota. Pô. Seria ofensivo. Como se pode ficar... Por cada cultura tem um hábito, né? Se vir no estúdio chinelão de... Não, se bem que eu e você somos pessoas muito humildes e a gente sempre calça as sandálias da humildade. Os chinelos da humildade. Esse chinelo é apropriado da humildade. Ó, depois de cortar aqui, eu pedi água que acabou e a luz foi bem-vinda porque para gravar... Ó, tá um céu de Van Gogh, hein? Bom, depois de tudo, o Fausto não se fez de rogado e vai terminar o desenho. Para o Fausto animado. Depois de tudo ainda continua animado. Agora o desenho vai ficar comigo, que valerá milhões no futuro. Hein, Fausto? Porque diz que todo artista quando morre entra na fase azul, né? Pois é. Aí o desenho vale mais, né? Porque não vai desenhar mais, tá morto, né? Isso aconteceu com todos, né? Sim. Mas eu não quero morrer por enquanto. Não quero entrar na fase azul, não.
Uhum. Ninguém quer. É engraçado que ninguém quer morrer, né, Darlan? Pois é. O cara tá todo quebrado, mas ele quer viver, né? Ele quer que a vida dele ele que ele sobreviva, né? Uhum. Esse músico tá bem corado, hein, Fausto? É, tá bem coradinho, né? Eu acho que ele ganha muito dinheiro com a obra dele. Tá bem. E se alimenta bem e tal, né? O cabelo resolveu escurecer mais. É, escureci mais pra ficar um cabelo mais jovial e tal, né? Ah, porque também a gente vai fazer um outro desenho do mesmo, não sai igual, né? Agora aqui vamos deixar mais bonitinho e tal, né? Não, vamos deixar mais bonitinho aqui, ó. Imaginei que se fosse deixar assim. Não. Colori bonitinho aqui. Naquela hora foi muito rápido, né? Sim. Tinha que fazer Esse aqui é a encenação. É aqueles cartoons assim que saem do momento, né? E é gostoso quando cria um cartoon assim, né? Uhum. Em cima da palavra, né? Agora esse cartoon daqui... Qual é o nome da obra? É músico de ouvido, né? Músico de ouvido. Mas é engraçado que essa é uma expressão nossa aqui, né? Certo. Só que, por exemplo, eu botei ele no Instagram, que tem uma leitura internacional, a pessoa consegue ler o cartoon, porque vê um ouvido aqui saindo aqui, né? E a música sempre é para os ouvidos, né? Certo. Então ele funciona das duas maneiras, né? Tanto usando a expressão, né? Antes de passar o pincel, o que tinha sido colocado aí? No azul, foi feito de quê? De pincel também, antes? Não, foi esse daqui? Não, antes de fazer essas bordas, o que tinha feito dentro do paletó? Não, Você usou o quê? Lápis de cor? Eu passei o nanquim só. Ah, nanquim azul? É só o traço. Não tinha azul, não. Só fiz o traço. Mas dentro do paletó foi feito o quê? Não, nada. Eu só não, tinha... que técnica foi? Foi um lápis de cor? A tinta foi usada de... Foi usado direto, né? A tinta aqui. Mas né? com pincel? Com pincel. E agora um pincel mais fino? É um outro pincel. Só peguei ali e já coloquei aqui. Porque o traço preto, né? De nanquim, foi feito com a pena, né? Com a canetinha, com a pena mesmo, né? Que era quando eu estava na escola, a gente escrevia com pena. Eu levava o tinteiro lá de tinta Parker azul, né? Não sei se você lembra da tinta Parker. Sim, lembro. E aí a gente molhava no tinteiro e escrevia, né? Essa tinta não seca não, Fausto? Não, ela seca. Já tá quase que seca. Mas... Eu tô querendo aquele... Vê se tá aqui no... O quê? Aquele paninho. Ah, não, eu já consegui. Opa, caiu alguma coisa ali. Não tem nada não. Só para limpar o pincel. Porque assim, a gente quando usa a tinta tem que lavar o pincel rapidinho, porque senão seca, né? Então já tem aqui prático aqui, ó, né? Esse paninho. O paninho aqui, né? Então, ó, o pincel já tá lavado, ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pintar o sapato dele de preto, né? Certo. Aqui é com nanquim com um pincelzinho mais fininho, né? Fica legal. Esse original vai ser seu. Opa. O sax aqui para dar uma... Os desenhos assim... Você pode fazer o desenho simples e tal, né? Que é bacana, né? Mas alguns detalhes a mais que você coloca no desenho valoriza, né? Sim. Sempre valoriza, né? Sim. É o que eu estou fazendo agora, né? Eu poderia deixar essas notinhas aqui brancas, como tá aqui. Mais um nanquinzinho aqui, ó. Dá uma reforçadinha no desenho, né? Perfeito. Tá? Porque na verdade o bom desenho é você não exagerar, né? Você fazer só o que é preciso fazer mesmo, né? E a gravata borboleta vermelha. A gravatinha borboleta vermelha para dar um charmezinho e tal, né?
Agora o amarelo, né, do instrumento aqui. Sim. Sax. O Bill Clinton, né, ex-presidente americano, gostava de tocar sax, né? Uhum. Era o hobby dele quando ele era presidente, era o charme dele, né? Pois é. Tocar sax e tal, né? E Devia tocar mal, não? Ah, eles são amadores, né? Toca assim por prazer e tal, né? De brincadeira mesmo, né? Bom, aí depois quando a gente termina um desenho, a gente assina, né? Claro. Você vê, minha assinatura é um manuscrito. Uhum. É, foi o que sobrou do seu... do que aprendeu da versão manuscrita. Perfeito, deixa eu ver a assinatura aqui, focar a assinatura aqui. É um manuscrito. Olha aí, ó. É legal, né? O pessoal gosta da minha assinatura. Sim. Agora, aquela que entra no desenho, nos desenhos da animação, ela é bem trabalhada, né? Desenhada por mim, mas ela é bem trabalhadinha, direitinho, para ficar uma marca mesmo, né? Uhum. Bom, pronto. Esse é um músico de ouvido, ó. Um clássico cartoon. O criador e a criatura. Perfeito. Muito bom. O desenho. Fausto, este é o Estúdio Chinelão. Quanto tempo de existência já? O Estúdio Chinelão existe desde... Passei a trabalhar firme nele aqui desde que eu saí do jornal em 2003, né? E então tem 15 anos. Aí eu já só trabalho aqui direto, né? E essa pintura? Essa pintura foi de uma viagem que eu fiz para o Ceará, né? Eu vi o carinha vendendo caju, com os cajus pendurados, achei tão bacana. Aí eu fiz num caderno de viagem, eu fiz o desenho e pintei com aquarela. E depois, muito tempo depois, aí eu resolvi passar para a tela. Aí eu copiei o meu desenho, né? E fiz na tela e pintei com acrílico. Ó, o chinelão. Sim. Aqui o chinelão. Mas foi feito de memória ou... Não, foi feito da memória visual, né? Eu não fotografei, eu desenhei, né? Que é a caso em que o senhor fotografa, né? Isso, o cenário para pintar ou desenhar depois. Muitos trabalhos eu faço assim, eu fotografo com o olhar do desenhista, né? Para depois desenhar em cima de uma perspectiva, de cor, de detalhes, para enriquecer o desenho, né? Mas assim, com a fotografia com o olhar do desenhista, né? Sim. Geralmente eu faço trabalho em cima de fotos que eu mesmo produzi, né? E todo esse material aqui, de arte, ou é seu, ou é de viagem? Esses daí são artesanatos de viagem. Alguns até eu ganhei de presente, outros que eu comprei mesmo, né? Eu adquiri, né? Que toda viagem eu gosto de trazer alguma coisa, né? O chamado souvenir, né? Ou as esculturas ali não são suas? Não, são tudo coisa que eu trouxe de fora, de souvenir de viagem. E aí tem pinturas minhas aí e tal, né? Capa de livro. Capa de livro, né? Latinhas, convite, né? Latinhas bonitas de bebida. Porque eu sou um colecionador, né? Eu coleciono, desde criança eu colecionava figurinha, né? Tem até uma arara. E depois eu fiquei colecionando essas coisas. Latinha de cerveja, figurinha, álbum de figurinha. Essa arara... Nota de dinheiro, né? Essa arara, ao contrário das animações, ela é inanimada. Ela não fala nada para poder não fazer barulho no estúdio chinelão, né? E fica numa posição só. Ela colabora um pouquinho, né? Fica lá no cantinho dela, pendurado, né? É o mobile, né? Sim. Lá é mobile.